Olá, como vai? Eu sou Mônica Vilela Grady. Bem-vindos ao ONU News. A nossa convidada hoje é jurista e especialista em direitos humanos. Marta Valinhas vai conversar conosco sobre a situação dos direitos humanos na Venezuela. Eu tenho que lembrar que até o início deste mês ela presidiu a missão internacional independente de apuração dos fatos sobre o país. Marta Valinhas, bem-vinda, e ela fala conosco de Portugal. Bem-vinda ao ONU News. Muito obrigada pelo convite. Bom dia para todos. É um prazer tê-la conosco. Como é que a senhora analisa essa situação dos direitos humanos na Venezuela nesse momento? Bom, eu observo a situação atual com uma grande preocupação em termos de direitos humanos, por duas razões, essencialmente. A primeira é que vive-se momentos na Venezuela de grande incerteza ainda, não é? Em relação a quem é que realmente vai continuar a governar a Venezuela, quem é que tem o real poder, digamos, sobre as instituições, e essas situações de instabilidade e incerteza são normalmente situações que põem em risco direitos humanos, que criam muitas vezes também vácuos que são aproveitados por grupos, enfim, e na Venezuela temos vários grupos um, armados e que têm, portanto, atuado de acordo com as posições do governo. E temos tido relatos, aliás, nas últimas semanas, nos últimos dias, enfim, desde a captura de Nicolás Maduro, que estes grupos não só continuam ativos, mas estão talvez ainda mais ativos do que estiveram no passado. E eles têm tido um papel importante na repressão política no país, junto com as autoridades do país. Então, por um lado, nós temos o governo, toda a estrutura do governo de Nicolás Maduro, que continua para já no poder, sem, obviamente, Nicolás Maduro, mas de resto todas as outras pessoas continuam nas suas funções, e estamos a receber relatos dessa, portanto, das ações desses grupos armados chamados colectivos. E portanto eu acho que é um contexto atual preocupante por esta razão, e depois, ao mesmo tempo, temos a situação das pessoas que continuam detidas arbitrariamente por motivos políticos. E estamos a receber notícias que são notícias positivas de libertação de algumas destas pessoas, mas toda a situação também com motivos ainda de preocupação pela falta de detalhes sobre estas libertações, e também o facto de que mesmo aqueles que estão a ser libertados eh, continuam submetidos às chamadas medidas cautelares. Então, por isso, por exemplo, muitos deles não estamos a ouvir declarações públicas porque não lhes é permitido fazer essas declarações, e continuam sujeitos, na verdade, às mesmas acusações. Foram postos em liberdade à espera do Ah, avanço do processo. Portanto, o que se está a pedir neste momento é é que eles sejam libertados, mas de forma completa, ou seja, que os processos judiciais contra eles realmente sejam terminados. Mas sejam para já libertados não é. incondicionalmente, não é verdade? Que não sejam libertados com condições de não falar e esses processos continuem. Ou seja, isso é uma coisa que a própria mídia não tem falado, não é? Eu penso que é esta falta de informação, detalhes sobre todo este processo que tem sido objeto, aliás, de queixas, tanto por parte de familiares como das organizações de direitos humanos, e que por isso também os meios de comunicação não têm a informação necessária para reportar, portanto, de forma mais completa sobre a situação. Enfim, nestes casos é necessário, que é o que as organizações de direitos humanos e a própria missão da ONU, que continua agora com os meus novos colegas, membros da missão, vão continuar a fazer isso, o acompanhamento destes casos, para saber
realmente o que é que se passa, em que condições as pessoas foram postas em liberdade, sob que medidas cautelares, se os processos continuam a decorrer contra eles, o número, enfim, de pessoas que realmente estão a ser postas em liberdade, porque também não é claro, há um desfazamento entre aquilo que as autoridades anunciaram e aquilo que as organizações de direitos humanos estão a ser capazes de verificar. Mas é preciso também um pouquinho mais de tempo para entender melhor esta situação. Marta Valinhas, há estimativas de que pelo menos 800 pessoas estivessem presas, não é? E entre essas pessoas, políticos, dissidentes, jornalistas, defensores de direitos humanos, mulheres. A senhora acredita que vai haver mais libertações ainda nesses termos condicionais que a senhora descreve daqui para frente? Bom, eu penso que sim, porque, ao contrário do que tem sido a atitude deste governo, sob a liderança de Nicolás Maduro anteriormente, hum, parece haver agora uma maior abertura, disposição para o fazer, seja por pressão dos Estados Unidos, seja por como o próprio governo e o presidente da Assembleia Nacional, aliás, anunciou como um gesto de entendimento na própria sociedade venezuelana. Eu penso que há uma maior abertura e, por outro lado, há uma grande pressão e que tem que continuar a existir essa pressão internacional, não só da oposição política venezuelana, mas tem que ser uma pressão internacional de vários estados cujos nacionais se encontram entre estes mais de 800 pessoas detidas arbitrariamente por motivos políticos. E, portanto, eu penso que com essa pressão internacional que poderemos ver, e espero bem que seja o caso, essa libertação de mais pessoas. A senhora também acredita que essa troca de liderança vai favorecer de maneira geral a situação dos direitos humanos? Há razões para se estar mais otimista? Neste momento, eu penso que ainda não temos a informação suficiente para esse otimismo. Esta medida de libertação de várias pessoas que estavam detidas arbitrariamente é uma notícia muito positiva, muito esperada, muito bem acolhida, digamos, mas para além disso, ainda não temos informação sobre como vai ser o futuro da Venezuela, sobre uma transição democrática ou não. Ainda não sabemos o suficiente para isso. Portanto, neste momento, realmente, como eu mencionei no início, o que há é uma preocupação por esta incerteza, instabilidade, falta de informação e transparência, hum, e, enfim, uma expectativa de ver o que é que se vai passar em termos de democracia na Venezuela também. Mas neste É. momento estamos a falar ainda do governo de Nicolás Maduro no poder e com a intervenção, portanto, dos Estados Unidos, que são duas coisas que não derivam da vontade popular e democrática dos venezuelanos. A senhora citou a questão dos coletivos. Tem-se uma ideia, nesses relatórios nos quais a senhora trabalhou no passado, de quantos são esses coletivos e quão perigosos eles são? Porque é uma força paramilitar, não é? Bom, o problema dos coletivos é que é muito difícil, tem sido muito complicado obter informação eh, detalhada sobre eles. Porquê? Essa informação existe, sem dúvida, mas as pessoas que têm essa informação, tanto membros ou ex-membros destes mesmos grupos ou pessoas próximas a eles, têm muito medo de falar sobre isso, medo de represálias. E é um medo muito justificado, porque sabemos como opera a repressão estatal e com a colaboração destes grupos armados, violentos. eh, sim, acreditamos que para estatais ou para militares, porque
temos informação, e aliás há vídeos também que o demonstram, que eles agem em coordenação com as forças do Estado. Mas tem sido muito difícil chegar a uma informação mais detalhada, até mesmo para incluir nos nossos relatórios. Fomos incluindo informação que portanto, podíamos verificar, mas há realmente muitas alegações que não podemos verificar da forma como o queremos fazer antes de incluir algo nos relatórios. E é por essa razão, portanto, para já são grupos informais, ao contrário de um exército, por exemplo, de um país, ou de uma força estatal, e para além disso há um grande temor. Portanto, atuam realmente naquela margem entre, entre algo formal e informal, entre a legalidade e a ilegalidade, mas o que sim temos é várias alegações credíveis de que os membros destes grupos, e que são vários, eu não sou capaz de dizer quantos, mas são vários e, portanto, presentes em várias zonas do país, que realmente atuam, e vimos isso nas repressões das manifestações populares em 2024, depois das eleições presidenciais, em que víamos claramente que eles estavam a atuar ao lado das forças estatais para reprimir essas manifestações. E de outras formas também, nas redes sociais, por exemplo, membros destes grupos e que se assumem como tal, a fazerem, por exemplo, ameaças através das suas redes sociais a pessoas que se opunham ao governo, tanto avisando que não o deveriam fazer para a sua própria segurança. Rede social é outro elemento nessa equação aí, com bastante responsabilidade sobre as coisas que acontecem, não é verdade? Para terminar, Marta Valinhas, uma imagem que a gente tem visto bastante nesse momento é de portugueses que viviam na Venezuela ou vivem na Venezuela, essa diáspora enorme portuguesa no país, que era tão vibrante, tão produtiva, não é? Antes de tudo isso começar. A senhora teria informações sobre esse grupo? Eu sei que a senhora chegou a conversar com alguns deles quando fez os seus relatórios, mas mais recente sobre o que está acontecendo ali com esses portugueses? Bom, eu não posso falar com base em contactos diretos e, sobretudo, nestas 2 últimas semanas, tenho acompanhado mais através daquilo que os meios de comunicação social nos têm informado, portanto, e através do que as próprias autoridades portuguesas têm relatado. Aquilo que nos tem chegado, seja de cidadãos portugueses ou, enfim, acho que até muito semelhante àquilo que é o que uma grande parte da população venezuelana sente neste momento, é uma grande expectativa, algum medo, hum, eh, muita cautela naquilo que dizem, no que fazem, porque não sei se estão informados disto, mas houve um decreto aprovado pelo governo no próprio dia em que foi capturado Nicolás Maduro. E em que o governo declarou o estado de emergência, em que um dos artigos dá a instrução às forças de segurança para deterem qualquer pessoa que se manifestasse a favor da intervenção dos Estados Unidos e da captura de Nicolás Maduro. Portanto, daí podemos entender o porquê do silêncio dentro do país por parte daqueles que são as pessoas opositoras, não é, ao governo atual e de Nicolás Maduro. Portanto, o que se nota é uma, uma espera por parte destas pessoas e com alguma cautela e algum medo de o que é que realmente aí vem nas próximas semanas e meses no país. Quer dizer, com passo de espera.
A jurista especialista em direitos humanos, Marta Valinhas, falando conosco direto de Portugal. Ela que foi a presidente da Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre o país. Muito obrigada pela sua conversa com a ONU News. Obrigada. Obrigada.